Eu tô ao vivo. Oi, gente. Estamos ao vivo aqui, começando, dando início ao nosso projeto O Lugar Um Live. E hoje a gente vai ter uma conversa com o artista Ilcio Arvelos. Oi, Anitta, Maria Sherman. Nosso projeto O Lugar Um Live. Deixa eu ver aqui o som de todo mundo. Paulo tá com o som ativado? Não, tá bom. Ok. Então, nós estamos aqui aguardando a entrada das pessoas. Oi, gente, tá entrando. Eu quero falar para vocês que eu aprendi muito nessa quarentena a pilotar fogão, máquina de lavar, todas as tarefas caseiras, e agora eu estou aprendendo a pilotar essas redes, né? O nosso convidado está chegando, Ilcio Arvelos. Vamos chamá-lo. Ilcio, já estou te adicionando. Olha ele aí. Oi, Ilcio. Olá! Que saudade! Pois é. Tá todo mundo com Tão saudade. bom. Tá chegando um monte de gente. Eixo Arte já entrou. Ah, o Jabi entrou. O Eixo Arte. Quem tá falando? Oi, tô te ouvindo. Eu, Paulo, tá me ouvindo? Tô, mas eu tenho que desativar seu som, tá? Eu sei, a moça tá testando, agora eu consegui. Tá. Desativei, tá? É porque a gente está assim numa conexão. Nós somos 9, os integrantes do lugar, né? E Aham. quem está chegando, Dominique. Nós somos 9 integrantes, né? Então, a gente armou um esquema aqui, que é uma surpresa para o nosso convidado, né? Vai ter bolo, E, vai ter bolo. enfim, olha aí, a Sherma está dando um salve para você. Ah, O Alexandre legal. Gomes entrou, do coletivo, né? Coletivo Aham. 508. Só gente bacana. É. E você é um dos convidados mais pontuais que eu conheci em todas essas lives. Ah, Só um minutinho, Edu, vou desativar seu som aqui do Zoom, tá? Edu? Eduardo? Eduardo está sem som ainda. Mas fala, Ilcio. então, que delícia estar com você e vocês, né? Todos vocês aí do Brasil, saudade, poxa. Tempão aí que agora sem poder, sem definição de quando eu vou poder voltar, né? Ou quando eu vou poder ver vocês, né? Porque nem vir aqui vocês podem, né? Chato. Talvez não podemos. Não podemos sair, não podemos receber. A gente está assim, né? É. Está numa situação de descontrole, sem nenhuma estratégia, né? É, Na saúde, nós temos excelentes cientistas. Só um minutinho. Nós temos excelentes cientistas, né, que estão trabalhando arduamente, médicos de peso, temos. A Lola entrou, Bartumel. Oi, Ah, Cláudia. Cláudia do Labella também está aí. E aí a gente. Mas a gente está com um desgoverno absoluto, né? E a gente não tem estratégia nenhuma, a gente não sabe de nada. Os gráficos pulam que nem doidos, né? aqui acompanho, né? Hoje aí uma amiga postando aí que estão, eu não sei se comemorar, não sei que palavra a gente poderia usar, né? Para 90 mil mortes já, né? Uma Exatamente, situação. exatamente. Está tendo abertura, né? Em vários lugares do Brasil estamos com abertura no quarto estágio. E no Canadá, É. que tem 200 contaminados, né? Nem mortos, 200
contaminados no país inteiro, eles estão no segundo estágio da abertura, muito lentamente. Sandra Passos Ó, entrou. Tavares está querendo perguntas. Alguém aqui do Zoom, alguém do Zoom tem o WhatsApp da Rita? Não? Você tem? Você pode explicar para ela como é que ela entra na live que ela não está sabendo. Valeu. A gente tem uma equipe de apoio, gente. Olha que chique. Uma equipe Poxa, de querido. É no lugar certo, né? Eu tô no apoio. lugar certo. Está no lugar certo. A gente está esperando entrar mais pessoas que estão chegando. Ó, Paulo Jorge está aí, chegou. Beleza, beleza. A gente está aguardando um pouquinho para as pessoas pegarem do início, né? O nosso Pois é, esse horário eu acho que fica até um pouco ruim, podcast. né? O Alexandre do Coletivo 308 está falando que é muito chique. Depois eu te ensino, Alexandre. Eu te ensino como é que é. Aprendi de ontem para hoje. Quer dizer, vasculhei e a gente conseguiu. Também são 9 cabeças pensando, né? Nossa, deixa. Aí fica mais fácil. Realmente, né? Ah, a Beth entrou. Roberto. Vamos falar. Roberto Fala, vai Roberto. falar. Mas, Roberto, a gente está esperando entrar, mas olha, o Adilson entrou, Eleonora Dobin, está entrando uma galera, vamos esperar um pouquinho mais. Edamir entrou. Edamir, Ah, legal. amigo aí, Edamir. Que A Silvia saudade dela. Ana Silvia. Então, uma turma a Rita boa. conseguiu, Rita, que bom. Valeu, Edu. E aí Vamos ver. a gente está só esperando um pouquinho, quando der 6h10 a gente. Bom, mas eu vou falando sobre esse projeto. Estamos aquecendo, né? Esse projeto é o Lugar um Live, onde a gente pretende fazer encontros assim, né? Um bate-papo legal com vários artistas de vários segmentos, né? Artes Belíssima visuais. iniciativa, né? Hã? Uma bela iniciativa de vocês, né? Abrir, né? Abrir para artes Edamir, visuais, dança, música, não eixo arte. Ele está em estou Andorra. em Andorra. E Eu aí já a saí de gente Portugal, já fui à Espanha, agora estou em Andorra. está em Andorra. E aí a gente está querendo fazer essas lives com esses segmentos, né? Artes visuais, música, dança, poesia, Muito legal. chamar gestores de museus, de centros culturais também, que eu acho legal, importante, gente que trabalha nas universidades com arte também é legal, educação, arte e educação. Então, abrir esse leque, né? E a gente resolveu começar com você, Ilcio, Ah, por alguns motivos. O primeiro ah, você está longe da gente, né? Óbvio que coração a gente apertado. não está nem podendo ver os amigos que estão aqui, os amigos próximos, porque ninguém pode sair, está todo mundo na quarentena. É, Mas, de uma forma ou de outra, a gente sente a presença, né? Está aqui, está na cidade, tá, né? E você tá longe da gente. E não só de agora, porque você foi antes. Então, muita gente com saudade, né? O Lino está aí, muita gente com saudade de você, você também querendo ver muita gente, embora tenhamos as redes para nos comunicar, enfim. tão Mas bom, né? ver todo mundo ao mesmo tempo é legal, né? E saber deles, É, eles poderem falar sobre conversar sobre o seu trabalho. E a segunda é justamente por conta do seu trabalho, porque nós estamos vivendo um estado de enclausuramento, de confinamento, né? E o seu trabalho fala de deslocamento, né? Então, um oposto, uma né? horinha que seja, a gente conversando com você e você falando das suas viagens, dos lugares para onde você anda e como isso interfere no seu processo criativo, é,
a gente vai poder viajar um pouquinho, sair um pouco dessas quatro paredes, desse cárcere privado que a gente se encontra, entendeu? Então, eu achei legal Aham. você, o primeiro, e o grupo todo, né? A gente Então, eu queria estava. que comentasse um pouquinho para quem não te conhece, muita gente aqui te conhece, mas pode ser que minha irmã, por exemplo, entrou aí, outras amigas que eu estou vendo que não conhecem você, e você falar rapidamente da sua vida, da sua história, desde o dia que você nasceu. Nossa, são muitos anos. Então, bom, eu, como poucas pessoas sabem, né, eu sou da Escola de Belas Artes, lá da UFRJ, né, e também produto do Parque Lage, também do Museu do Ingá, tem formação também ali na gravura em metal com a Ana Letícia, tive passagem com Luiz Acla na pintura, e a gente, né, no Rio, nesse eixo, se movia da maneira que podia, né? Sempre buscando, eh, como é que se diz? Com a fome que a gente tinha, né, de arte, de querer mais e mais e mais. Bom, na década de 80, né, eu terminei a faculdade e me vi sem alternativa, né, de tipo, como é que eu vou viver de arte no Brasil? Era muito difícil, né? Poucas pessoas conseguiram, né? Muitos E de nós eu, por isso, né? muitos desistiram, né? E muitos desistiram. Eu, de uma certa forma, eu trilhei um outro caminho, fui fazer concurso e me dediquei à vida pública, né? Mas eu, paralelo, sempre tive a arte comigo, né? Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de expor, né? E, de uma certa forma, isso Você fez paralelo, ele tinha alguma relação com a arte ou era completamente diferente? completamente diferente, nada a ver. Eu fui trabalhar na Receita Federal. Caramba! Isso, eu passei em 4 concursos na época. Eu fui para ser fiscal de renda em Sergipe. Depois eu entrei, fui para a Receita Federal. Mas era uma coisa assim que eu gostava também. Assim, era um trabalho muito dinâmico, sabe? Trabalhei na área de alfândega. E daí eu fui para Cabo Frio, porque justamente na época que começou a operar o aeroporto de lá. E era um trabalho que eu curtia. Eu acho que as viagens já vinham de... Aliás, as viagens já começaram É muito isso que eu ia antes. falar, tem uma relação Né? total com isso, né? Você vai trabalhar em Sim, alfândega, viaja para lá, viaja sim. para cá, enfim, você já Porque estava eu, pensando. desde Já... meus 20 anos, eu tinha essa vontade de vir para a Europa e eu sempre curti muito a Europa. Não ligava muito para os Estados Unidos. Acho que brasileiro tem uma ligação forte com os Estados Unidos, mas eu não. A minha ligação é da Europa, eu tinha sonho, né? E enfim, mas depois que eu fui trabalhar na alfândega, eu tinha um contato muito grande com estrangeiros, né? Eu trabalhava direto com aviões, com navios e eu tinha que lidar com essa gente, né? Com oficiais e, né? É, isso sempre me trouxe essa, sabe, essa vontade de correr o mundo, né? Aguçou mais essa minha vontade. Bom, aos 51 anos eu acabei me aposentando por problema de coração, eu tive 2 infartos, era um problema genético também. E posso dizer para você que no momento que eu me aposentei, me aposentei por invalidez até, tive um problema sério, eu acho que eu passei a viver, tá? Porque aí eu pude ser o artista 100% em tempo integral. Eu pude me dedicar também às coisas que eu queria. Eu fiz 1000 cursos, eu passei a estudar, a viajar mais, né? Enfim, abracei o mundo, né? Abracei o mundo. Hoje eu estou morando em Portugal, É uma aparente né? contradição, né? Mas não é, né? É uma aparente contradição Ah, que te gerou um tempo e uma disponibilidade interior, né, para fazer o que você queria. é claro,
Agora estou na expectativa de trazer meu filho para cá também, que vem para fazer a faculdade dele também, que é um excelente artista, um grande artista, meu filho, Pablo. Eu acho que deve estar aí Eu também, já vi os espero. desenhos dele, são maravilhosos, gente. Quem quiser conhecer, Ele vai é no filho incrível, dele, que né? deve ter, né? E do Wilson também tem alguma coisa. Do... Aham. Os desenhos do filho dele são maravilhosos. É, mas, Ilse, antes de você viver tudo isso, você tem uma referência super importante na sua vida, né? Desde menino. Uma Foi meu referência pai, né? maravilhosa, que eu gosto muito desse momento da sua história, né? Você é muito pequeno. Aliás, desde que você nasceu, por isso que eu brinquei com isso, né? Você pode falar um pouquinho Aham. disso? Pois então, eu sou filho de um militar que foi caçado na Revolução, né? O cara era contra o golpe, né, dos militares. No golpe de É, 64. 64. E com 6 filhos nas costas, o cara perdeu de repente o trabalho dele e teve que buscar alternativas, né? E, enfim. Mas ele passou, além de outras coisas, ele se dedicou, depois foi estudar direito, né, exerceu a advocacia também. Mas, entre outras coisas, ele exerceu uma coisa que ele curtia muito, que era a pintura, né? E praticamente eu cresci vendo meu pai esse grande artista, né? Que para mim era uma referência grande, né? E me deu muita força, né? Para me levar a estudar, a fazer um curso de desenho, de pintura. E na hora de escolher uma carreira, ele me chama no canto e fala: Cara, vai fazer artes, entendeu? O que é muito Enquanto inusitado, né? Naquela época, então, nossa senhora, era a minha super. mãe não perdoava. Minha mãe achava, não, você tem que ser um engenheiro, um arquiteto, um médico, mas dizer que vai ser um artista, né? E ele já, não, não, vai fazer arte, cara. É teu meio, e Você tem na graças a sua Deus. casa em Cabo Frio alguma coisa, uma mesa, não tem? Alguma coisa que era dele, não é? Que tem umas ferramentas, né, de trabalho. Então, tem. A única coisa que eu herdei dele foi um quadro, que é uma pintura do Forte de Cabo Frio, eu não sei se você chegou a ver, e uma mesa de carpinteiro. Que era Essa, onde ele trabalhava. Meu pai fazia de tudo, ele não só pintava, ele fazia de tudo, né? O cara era incrível. peraí, E um instantinho. tem um amigo que não está conseguindo entrar, está me perguntando como faz, tem que ir o É, lugar, a arte contemporânea, como é que faz? como é o nome do seu amigo? Lin, Ah, Edu Lin, Lin, Edu você tem que Lin. ir no perfil do O Lugar Arte Contemporânea e tocar na bolinha que tem escrito ao vivo, que é Pois a é, logomarca do lugar. Aí você pois entra. é. Bom, vamos ver se ele consegue. A minha irmã Valeu, Cris. conseguiu. Ela estava em dúvida também como é que entrava. É, Então, hoje o Wilson, gente, ele divide o tempo dele entre Brasil e Europa. Né? Hoje que eu digo, nesses últimos tempos, agora nem Pois se é, fala. Parado há lá, vem anos ficar. já. E aí ele divide o tempo dele entre Rio de Janeiro, já dividiu, né? Rio de Janeiro, Búzios, Cabo Frio, né? Barcelona, na Europa ele foi para Barcelona, Paris, Andorra, que mais? Bilbao. Bilbao, sim, É, sim, sim, Bilbao. começaram as minhas performances ali, né? Bilbao que você começa com Minhas as caminhadas, intervenções. suas caminhadas É, diárias, né? E desenvolve em termos, né? Porque todo o seu trabalho é permeado pela questão do caminhar à deriva, né? Do situacionismo, que é sim. você caminhar sem rumo, a malha urbana vai te levando e você vai ressignificando esses lugares e recriando, reformatando, vamos dizer assim, de uma outra, em outras circunstâncias, e você cria a sua nova urbe, vamos dizer, né? É uma É, psicoterapia.
Porque o deslocamento para mim é uma ferramenta de trabalho, né? É o seu, E é o seu processo criativo. É o seu. no processo. Susto, caiu um negócio lá atrás. É o seu processo de trabalho, parte do deslocamento. Sim, os trajetos, na realidade, eles formam um contexto para o meu trabalho, né? Toda essa trajetória. Foi uma coisa que surgiu também, né? De uma certa forma. Eu, quando participei da Bienal de Minas Gerais, a intenção era fazer intervenção pela cidade, usando adesivo. Eu trabalhei muito tempo com adesivo, até hoje eu venho trabalhando. E, Isso foi e em a ideia era 2007, né? Por aí. 2007, é. E a ideia era fazer intervenções com os adesivos, né? E são trabalhos efêmeros também, porque isso depois se perdia. Só um, min- E, só um minutinho, Wilson. A Veloso está perguntando se sempre foi esse processo de não, deslocamento e. não, não. Bom, isso na realidade é um projeto, né? Como eu também já desenvolvi outros projetos, até o que a gente estava outra hora conversando aquela coisa do rosto e o resto que eu chamo, né? De, de me colocar dentro do trabalho dos mestres, né? Eu, Pode falar. ah, É fez porque um barulho aqui. é a equipe de apoio mandando as perguntas que eles conseguem pegar e mandam para mim. Porque eu não consigo Ah, ficar lendo as perguntas para a gente interagir mais. Entendeu? ah, Então, essa foi uma delas, né? a Zanete está aí falando Jarbas Lopes, eu não entendi por que, Zanete. O quê? O que que tem a Janete? Não, a Zanete. Ah, Ela escreveu Jarbas Lopes, é um grande amigo, né? Mas você está conseguindo ler e acompanhar, né? alguma coisa eu leio sim. Aham. É. Vamos lá, Mônica. É porque é o seguinte, gente, o Wilson tem uma trajetória gigantesca, né? Quem conhece sabe, desde a época que ele fez faculdade, na década de 80, depois ele vai para Parque Lage, depois ele começa a trabalhar, mas não para de fazer arte. E aí ele começa, nos anos 2000, ele começa com vários projetos, né? O Os mais. Tavares está falando para falar dos trabalhos da universidade. Eu conheci o Tavares na universidade, né? É uma pessoa maravilhosa. O Tavares, o Nivaldo eram grandes os colegas ali da EBA. E nessa época do Fundão, eu estava trabalhei muito com giz. Eu trabalhava sob papel preto e giz, e eu cheguei, assim, participei, fui feliz de participar de muitos salões, né, no Rio, São Paulo, enfim, até fora, né, com essa coisa do giz sobre papel preto, né. E paralelo eu também fazia gravura em metal no Museu do Engá, né. Uhum. E quer dizer, e era todo um trabalho assim de experimentação, né, de busca, sabe? Ah, ele está falando dos trabalhos da Universidade de Aveiro. Calma lá, Tavares, daqui a pouco a gente chega Ele vai lá. chegar lá, ele vai chegar lá, Bob. Ainda estou na EBA, tu já quer me levar para Aveiro? Enfim, e trabalhei com gravura e metal, mas era essa pesquisa, né? Pesquisa de cores e tal. E depois eu vou para o parque lá, já encontro o Luiz Acla, aí já entro na pintura, né? E para mim foi uma piração, né? Mas eu acho que a pintura e a gravura eles tinham uma linguagem comum, sabe? Uma comunicação, para mim, né? Enfim. Mas Tem aí, cura, né? é. Uhum. Edu, o Tavares está ansiosíssimo. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa, um trabalho
depois que ele vive toda essas experiências na universidade, participa de salões e tem que abrir mão, né, desse seu espaço integral, né, dedicado à arte para poder trabalhar, enfim, e vai para a aduaneira, etc. O Wilson, ele começa a participar de alguns coletivos e tem um trabalho bem legal daquele coletivo Ponte 6, né? Pode ser Que isso. é um coletivo que eu vou botar a imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A imagem desse trabalho que ele fez no Ponte 6, ele vai falar um pouco sobre esse processo. Deixa eu ver se eu Ah, que encontro. legal. Tá aí, tá saindo. Tá vendendo o Esse é Museu um Lindão, deles, né? né? Esse é um deles. É. Trabalhos, Oi, por exemplo. Mariane. Beijo, Mariane. Esse é um dos trabalhos. Legal. Fala aí. Então, esse grupo, a gente era formado éramos 6 artistas, né? E nessa época a gente estava fazendo um curso com o Edson Barros e o Alexandre Vogler. Eles estavam ministrando umas, um curso no Rio, voltado para artistas, né? E a gente forma esse coletivo e vamos para o Rio. Era só gente de Niterói, artistas de Niterói, e vamos para o Rio para integrar esse curso dele. E chegamos a esse trabalho de questionar o mercado de arte, né? E a gente fizemos essa faixa do Vende-se e nós levávamos para as instituições, né? Para museu, para galeria, centro cultural. E essa faixa a gente levou para o MAC na época. Tem a do MAC, né? É bonita lá. Foi bem interessante, porque eu acho que essa do MAC, quando a gente estendeu essa faixa na grade do MAC, aí veio polícia, sabe? E gerou uma confusão, porque não podia e tal, enfim, aquela coisa do, como é que chama? Do proibido, né? Aham. Bom, Gente, a foto está desfocada, vocês estão vendo a tá um foto pouco desfocada? desfocada, né? Mas dá para entender. Ela talvez não tenha, mas dá para ver, né? Dá para entender, né, gente? Porque ela não tem muita Aham. precisão, assim, ela não tem uma resolução muito alta, mas dá para ver. O MAC vence. Eu estou vendo relativamente bem. Vai lá, Tá um Ilso, pouco desfocada, mas enfim. segue na sua viagem. E eu sei que esse trabalho ele acabou indo para dentro do museu depois, Ah, é? né? Isso eu sabia. Qual É, museu? o MAC, porque aí nós fomos convidados para participar de uma exposição, que era uma exposição de comemoração de Niterói, é, e entramos, né, com um trabalho dentro do museu. Ficou muito bacana. Esse trabalho depois nós levamos para o Castelinho do Flamengo. A Sherma falou que ela está nessa foto. Eu tenho uma foto que está a Maria Sherma, Deve a estar, né? Luzia Veloso. Eu não consigo ver, mas. Ô, gente, Não, não é nessa algumas não, é uma pessoas, outra. algumas pessoas aqui estão falando que ou a imagem da foto está um pouco assim, ou a minha imagem está um pouco desfocada. Vocês estão vendo a minha imagem? Para mim agora Talvez está seja bem mesmo, focada. mas assim, o importante é a imagem do Wilson, né? Os trabalhos. A gente tem alguns em resolução melhor, mas esse aí, por exemplo, é muito antigo e eu peguei uma da internet, né? Então, e assim, a internet pode ficar mais fraca mesmo, né? A gente vai ter que lidar com isso. Espero que não esteja comprometendo demais. O que vocês acham, meninos? Galera do lugar? Anitta, eu não estou vendo sua imagem, nem Roberto. Roberto, eu estou. Não estou vendo a imagem da Anitta. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, Cláudia? Vai lá. Tá tudo bem, Então, Edu? Vai lá. mas a princípio esse trabalho
no dia da inauguração da exposição, foi uma grande exposição no MAC, nós fizemos uma faixa maior e colocamos na grade do MAC. Nessa época, como era o nome dele? Jorge Roberto Silveira, que Ah, o era o Jorge prefeito de Niterói. Ele Perfeito. estava se candidatando a governador, Aham. né? E a partir daí a gente já começou a trabalhar com os adesivos, olha só, que agora que eu lembrei. Fizemos também uns adesivos pequenos escrito Vende-se. E a gente saía na exposição colando nas pessoas, E em alguns sabe? postos também, não tem? Nos postes? Fiz- Fizemos em tudo, tudo É, eu, levava adesivo, é, onde era possível, né? Eu sei que quando o Jorge Roberto Silveira entra no MAC e vê aquela faixa, porque aí a faixa já ganhou, ela já tinha 2 metros era 2 por 5, era uma faixa enorme que nós colocamos nessa grade. O Jorge Roberto, quando ele chega no museu com os seguranças dele e ai, agora estou mudando as palavras, e veem a faixa, eles arrancam a faixa, poxa, eu pensei arrancam a faixa. que ia chegar e Se falar que sen- maravilha. Aí eu fui e falei para ele, olha, isso que vocês estão fazendo, se trata de um trabalho, esse trabalho faz parte da exposição. Ah, não sabíamos, veio pedir desculpa. Aí eu fui, peguei um adesivo, mandei no peito dele. Aí ele ficou com o adesivo que vende-se, né? O cara estava candidato a governador do estado, né? E aí meus amigos tiraram foto, claro, ele com o maior adesivo de vende-se no peito. Eu sei que o que veio de jornalista atrás que queria comprar aquela foto, porque, enfim, A causou uma polêmica, né? famosa. É porque ele era muito. Ele foi muito. Ele teve muita aprovação em Niterói, né? Um período. Teve, né? É, Teve. ele era muito popular. Enfim. Isso depois a gente levou esse trabalho para o Castelinho do Flamengo E tem um e aqui que eu acho que é no Pascoal Carlos Magno. esse é no Pascoal É no Carlos Pascoal Magno, Carlos né? Magno. É. Uhum. Mas o do Castelinho do Flamengo é que ficou muito legal, porque essa faixa foi colocada na varanda lá em cima e, e as pessoas, quando viram a publicidade de eventos, começaram a entrar no Castelinho, porque eles não estavam acreditando o que estava acontecendo e estava rolando um vernissage, né? Olha, ficamos tão surpresos porque a quantidade de gente que apareceu, que entrou na exposição, porque estavam assim surpresas, né, com essa coisa com esse anúncio, né? E viam, prestavam depoimento para gente. Pô, a gente não estava acreditando o que estava acontecendo, vendo essa faixa do vento. Eu sei que no dia seguinte saiu no primeira página no jornal O Dia, né? A suposta venda do Castelinho se tratava de uma obra de arte, né? É, e que o Aí pessoal estava contava a correndo história. lá pensando que estava vendendo mesmo, e com a iminência É, da perda, né, de um espaço, começa a aparecer no museu. Mesmo é. pessoas que não têm o hábito de ir, né? De frequentar, de tal. Falou que vende, vai perder, eu vou lá, vou aproveitar o último momento, né? Aí E cria aí, aquela. Chama, essa, na verdade, uma coisa que é uma venda, né? Se desfazer de algo, chama atenção para a importância daquilo mesmo, né? sem Então, dúvida, essa era a intenção também, né? são. E E esse aí, trabalho acabou sendo essa censurado. história sua com os grupos que você trabalhou durante muito tempo, até começar a sua trajetória, suas andanças mais solo, né? Porque aí você começou a viajar É, sozinho, trabalhou, e eu é. acho legal os grupos que você trabalhou, eu acho legal você falar deles. São grupos legais como o Imaginário Periférico, por exemplo. Pois Super então, incrível, importante na nossa história, né? e com o imaginário periférico, em 2005, eu pude ser um dos representantes, porque vieram poucos, né? Poucos artistas representando o grupo, para participar de uma, o que que seria? Não era de um coletivo, era uma exposição de coletivos, tá? Em Paris, em 2005, e o Imaginário tinha sido convidado. Ah, Então eu vim, os Imaginários já estavam na estrada, né?
Já, e eu vim com eu, Nivaldo, Hélio Branco, o Ronald Duarte, o Hubert Viudes, né? Estou esquecendo de mais gente aqui, mas éramos poucos. E viemos representar o imaginário, isso em 2005. Então, e participamos de várias exposições, não só com o trabalho do imaginário, mas com o trabalho individual, né, de cada artista. E participando da Nuit Blanche também nessa época. Isso foi em 2005, sabe? E ali eu pude, assim, fiz contato com várias pessoas, conheci a Abigail Nunes, queridíssima também, a Ani Abigail, Barrel, sim. né? A Ani Barrel, Oi, tem uma turma grande lá de Paris que, se for falar o nome de todos, e, e eu não parei de estar em contato com eles, né? A partir de 2005, com esse trabalho do imaginário, eu voltei várias vezes a Paris, e aí eu entrei no outro coletivo, que já é mais recente, que é o Metrópole Nômade, né? Que é sediado em Paris, Ô, gente, só né? uma parte aí sobre imaginário periférico ainda, tem tudo a ver com esse processo do Wilson de é, começar, através do Ponte 6, questionar a história dos museus, né? Essa hegemonia no mercado de arte dos grandes colecionadores, etc, etc, etc. E o imaginário vem por essa linha também, principalmente abraçando, né, e tentando dar visibilidade Questionar, né? a artistas da periferia, da Baixada e tal, Periferia. e sair um pouco desse centrão do eixo Rio-São Paulo, né? Então, a importância do imaginário é impressionante. E tem tudo a ver, se você não tivesse um imaginário, aí que eu estranharia, né? Porque tem muito a ver com o seu processo. Não é? Eu acho que nada disso teria acontecido. De repente eu nem estaria aqui hoje. É, é É. verdade. Uma coisa leva a outra, é incrível, né? É incrível. Você deve perceber isso bem nos seus nas suas andanças, né? Você deve ver que isso acontece, né? Uma coisa leva a Sim, outra, né? Sem você nem mesmo sim. planejar e nem ter um destino certo, às É o vezes. processo, Muitas né? vezes. O processo é esse, né? Quer dizer, é, o que eu estava te falando, quando eu comecei a trabalhar, fiz uma exposição. Opa! Esse é o Rio Andarilhos, né? Pé na estrada. Eu estava lá em Nazaré nesse dia, olha. Estava Estava um onde? dia lá em Nazaré, na praia de Nazaré, vendo aquelas ondas gigantes, aquele frio, uma coisa Nossa, horrível. Era muito frio. e venta Mas muito. é, eu em 2001, o Ricardo Pimenta me convidou para fazer um poste, né, lá na Galeria do Poste em Niterói. E ali também eu comecei, foi acho que é ali que eu comecei a trabalhar com adesivo, né? E foi uma história muito louca, essa eu gostaria de contar, porque Não sei, eu tinha gente. que fazer uma. Ele quer contar uma Ah, história. Não sei se ele vai contar a história, tem não. tantas histórias, né, Cris? Porque Fala. esse trabalho do poste teve uma coisa muito louca que aconteceu. Eu tinha que fazer uma intervenção no poste, né? Ali em frente à galeria, tem o poste, para quem não conhece, né? E o Ricardo convidava um artista que tinha que fazer uma intervenção. E eu pensei, falei, vou fazer um beijo no poste. Me veio essa ideia, vou fazer um beijo no poste, que é essa coisa do carro, quando porra o poste, a gente sempre falava assim, o fulano É, beijou o poste, né? é. E calhou nessa época, foi no Rock in Rio, cara. Eu encontro quem que estava saindo correndo para ir beijar o James Taylor. Era o beijoqueiro. Eu não sei. Tem muita gente que eu falo hoje do beijoqueiro, as pessoas já não conhecem mais, né? Mas nessa época ele estava no auge dele, né? O E muito cara cedo furava tudo. parecia era entrão, né? A história dele é que ele furava, ele conseguia furar os esquemas de segurança, né? Dos famosos, né? Ele conseguiu beijar o Papa, beijou o Pelé.
Ele era craque em entrar no Maracanã, no meio do campo, para ir beijar o Zico e os jogadores, enfim. Mas era um cara assim de uma, sabe, de uma humildade, cara, tão doce, sabe? Ele é, por sinal, ele era português, né? E foi para o Brasil, migrou para o Brasil. E depois ele veio me dizer que ele estava com um processo de extradição, que ele não queria sair do Brasil e que ele sofria muito. Cada beijo desse que ele dava numa personalidade, as pessoas não sabiam que ele apanhava muito. A polícia prendia ele, botava ele numa cela, e ele tomava muita porrada, ele perdeu não sei quantos dentes, sabe? Enfim. Mas aí eu encontro o cara no Rock in Rio correndo porque ele queria ir beijar o James Taylor. Eu me agarrei a ele, cara. Abracei ele, falei, cara, espera, espera, eu preciso falar com você, porque eu vou fazer uma exposição, eu sou artista e eu preciso de você junto comigo. Ele, pô, aí me conta a história rápido, mas porque eu tenho pouco tempo. Aí eu falei mais ou menos o que que era. Ele me deu o telefone dele, pegou um papel, me escreveu o telefone. Você liga para mim, porque agora eu não posso, que eu tenho que beijar o James Taylor. E saiu correndo, cara. Sumiu no meio da multidão. Depois eu fiquei sabendo que ele não conseguiu beijar o James Taylor. Ele passou o show todo algemado debaixo do palco. Olha, uma tristeza. Enfim, eu consigo ligar para ele. Aí eu fiz esse trabalho do poste. Eu comprei um carro na época, levei o carro lá para cima. O carro não andava, não funcionava o motor. Mas nós levamos lá para o alto da ladeira, eu, E meu irmão, meus subiu amigos. aquela ladeira, nossa. Fui com um reboque, né? O reboque deixou ele lá em cima e eu vim com ele e porrei o poste com ele, né? Botei cinto de segurança, capacete, tudo, mas eu meti a porrada de cara, né, no poste. Eu acho que eu tenho esse E, trabalho, mas foi esse trabalho, eu acho que, ah, mas esse trabalho foi você fez depois na UF, não na, foi? na galeria da UF, porque Aham. aí ele já ganhou outra roupagem, né? E aí foi uma outra história. Eu aproveitei o trabalho, né? O carro, né? Porque aí o carro ficou com aquela boquinha, né? Na frente dele. E o beijoqueiro foi lá no poste na época. E eu tinha feito uns adesivos com o beijo. E toda pessoa que chegava, o beijoqueiro dava um beijinho. E o beijoqueiro Cara, dava ele um se beijo realizou, né? Ele teve orgasmo. nossa, nossa. Então ele dava um Se beijinho e eu realizou. vinha com um adesivo e colava um adesivo na pessoa. Peraí, só um minutinho. Rose, eu vi que você entrou, Rose. Rosiane Santos, minha irmã, que lançou um CD essa semana. Que bom que você conseguiu. Ela estava ansiosa para conseguir entrar e tá aí. Vamos lá. Aí o beijoqueiro fez Ai, um caramba, beijo saíram? para todo mundo. Eu não me vejo agora. Não está se vendo? Não, não sei que eu fui tocar aqui, peraí. Ah, e agora? Agora. É porque eu Tá estava aí? perdendo Tá aí? aqui. Você tá aí? Você está Tô, aí, Wilson? eu tava perdendo aqui as conversas, porque travou. Ui, que coisa. Travou numa conversa aqui, enfim. Aí que eu Aham. estava falando do beijoqueiro. Então, esses adesivos, a pessoa ganhava um beijo do beijoqueiro e um beijo meu, né? Depois eu fiz uma foto que eu dei o beijo no beijoqueiro, né? Então, eu falei assim, eu acho que eu fui um dos poucos que conseguiu beijar ele, né? Ah, sim. Eu tinha essa foto. Eu podia ter colocado, mas eu não separei ela, não. É você Eu, beijando o beijoqueiro. Foi eu mesmo. beijando o beijoqueiro, eu falei, Ó, todo mundo está falando enfim. que você está sendo visto. Que foi, amor? Ah, legal, legal. Eu não estou acompanhando a conversação. É... Aí esse trabalho depois ele Tem foi para a muita galeria da pergunta UF. aqui. Tem muita pergunta que a gente está recebendo. A Zanete Lemos fez uma pergunta aqui, mas ele já te responde, Janete. Eu estou com uma pergunta aqui comigo. Pode falar. Ah, não, fala.
Não, porque você, para você terminar o que você está falando aí do Não, beijoqueiro, aí tava e aí a falando tua experiência do poste que te levou para os adesivos. Era nisso. então, e aí teve uma exposição na Galeria da UF, que foi uma convocatória, né, até do João Wesley com o Pierre Crapet, e, e eu entrei com o carro, né, do beijoqueiro, onde eu fiz uma homenagem a ele, e eu pintei o carro todo de branco na época e enchi ele com os adesivos do beijo. Eu só deixei os vidros livres, onde mostrei as fotos. Então, a exposição das fotos do beijoqueiro, na performance dele, lá na Galeria do Poste, estão todas aí no vidro desse carro. Foi dentro de um projeto que a UF fez, o João Wesley de Souza e o Pierre Capet, que eram os campos, né? Eram É, três campos: campo transcendental, o campo intersemioticidade, que foi esse que você participou, e eu estava participando eu também. participei em todos na época. Participei do Foi, transcendental, teve uma foire, né? Teve, é, e o foi muito transcendental que eu fiz, o perto, e esse transcendental que eu fiz, lá. o transcendental que eu fiz é aquele do Batuque, né? Do Que eu Batuque, tenho que ouvido. estava do lado do meu trabalho ali. O meu era meio Então, que irritante também. aparece você dançando. Foi lindo, foi muito legal. E esse do beijo, eu estava lá também. E eu recebi o É. beijinho, o beijo real e o adesivado. Pá. Meio adesivado. É. Mas então, era isso. E aí esses Aí, adesivos te levaram para uma outra situação. Eu acho legal isso, porque quando a gente olha toda a sua trajetória até aqui, tem tem recorrências que vão e voltam, né? E essas adesivadas que você começou a fazer te levaram para o pro projeto do cubo. Cubo, né? E esse É, Cubo te leva para o Diário de um Caminhante, que é onde você, enfim, esse seu novo, mais recente projeto, né? Entre outros, projeto. mas enfim. E eram projetos que aparentemente correm paralelos, mas eles têm toda uma interseção aí, né? Incrível, é verdade. É. E Esse é do o Cubo você processo. fez como um projeto de pesquisa para o Centro Cultural E, Sérgio a Couto. princípio, Ah, a princípio, o cubo, ele nasceu no Pascoal Carlos Magno, que ah, foi é. uma curadoria do Luiz Sérgio de Oliveira. Ah, tá. Tá? Que eu e a Marie Waikiri, né? Fizemos essa exposição, eu não lembro o nome, 2.945.000 segundos, era uma coisa assim, que era o período de exposição em que a galeria ficaria aberta. Ela não se fechou, tá? Então, esse projeto dele era uma homenagem. Pior que eu falei para você que eu ia buscar o nome do artista, e eu não lembro agora. Foi um artista que morreu, ah, novo, era um artista do Rio, morreu novo, e ele tinha essa intenção de fazer uma exposição na UF em que a galeria não, durante o período expositivo, que ela não se fecharia, manteria aberta. Então ele conseguiu levar esse projeto para o Pascoal Carlos Magno e convidou a mim e a Marie, né? E aí eu fiz os cubos, né? Mas a intenção era de trabalhar, continuar trabalhando com adesivo. E esses cubos eu acabei mandando um outro projeto para o Sérgio Porto, né? Lá no Maitá. Tá aí essa foto, legal. Foto aí. É. Tem mais desse E, projeto. e Cubo dentro esse do cubo, não é isso? o cubo dentro do cubo. Esse É projeto lindo. aí. Esse projeto é muito lindo. E eu tive a participação aí, ajuda de tanta gente legal, mas uma pessoa que me ajudou muito, produziu para mim essa exposição, foi o Lin Lima e o Begué também.
Será que o Lin eu acho que tinha entrado, não tinha? Ele conseguiu entrar? Ele acho que entrou, tinha entrado sim. E Ah, o link estava aí mandando ver nas fotos para mim, porque cada adesivo que eu lançava na parede era feita uma foto. E isso depois a gente produziu um stop motion, ah, tá? E ah, esse stop motion depois, durante o período de exposição, ele foi projetado no teto da galeria. E essa galeria, o Marco Antônio Vilaça, é uma galeria enorme que fica lá em cima, né? Eu levei 2 semanas praticamente dormindo adesivando na as paredes. galeria, imersão total. Direto, direto. Tá? Foram usados 4.000 e poucos adesivos É, para vou fazer mostrar o mais um trabalho. trabalho aqui, você produzindo isso. Ai, não. Que, na realidade, e a exposição começa a partir daí, que eu faço um cubo no canto, né? E esse cubo ele vai se desdobrando, né? Ganhando terreno aí na galeria. E aí o stop motion ele vai mostrando esse processo da adesivagem e depois vai se desfazendo e fica o tempo todo assim. Vai e volta, vai e muda a rotação também, sabe? Foi um trabalho muito legal E que essa vi em imagem do Belém. cubo, né, que é uma história, por que o cubo para você, né? Porque você flexibilizou o cubo totalmente, né? Você meio que diluiu as fronteiras rígidas do cubo, né? E esse Sim, cubo está circulando e gerando até mapas, né? Tem uma coisa meio cartográfica assim neles. tem, Eu acho. total. Esse cubo para você, você escolheu o cubo, é, porque você poderia ter escolhido qualquer outra forma geométrica, né, no caso. Qualquer outra forma, foi por acaso, né? Porque essa exposição. O que acontece? Como a exposição, a origem do cubo foi no Pascoal Carlos Magno, e aquilo ali era aquele aquário de vidro, né? Eu acho que eu me espelhei muito nisso para construir uma imagem que fosse a partir dali, porque esses adesivos eles saem do interior do cubo e ganham o exterior, né? Eles vão para a rua. Eu Uhum. começo o Acho trabalho legal, muito. assim, que no final das contas acaba tendo muito a ver, é que essa imagem do cubo, que tem uma coisa de proteção, de casa, né? Mas ao mesmo tempo te impede, pode se funcionar como uma prisão também, né? Dos perigos lá de fora, né? Aham. E ao mesmo tempo, você vendo de fora, olhando para essa imagem, ela volta a ser protetora. Então, você não fica na rigidez nem do claustrofóbico e redutor de liberdade, e nem fica no espaço do perigo, né, olhando para o cubo como o espaço de proteção máxima. Você fica nesse entre, né? Daí o texto Que a que tua o liberdade entre essas duas situações, né? Como se fosse o crepúsculo. Between, né? Hã? O Ted Dekker que ele usava essa expressão between, né? Entre o dentro e o fora, o interior e o exterior, né? É. E que ele foi, por sinal, ele que me apresentou, fez a minha apresentação na galeria. Cara, Uhum. as pessoas estão me mandando mensagens aqui. A última live que eu participei, a Norma Meco ficava me chamando. Ela queria entrar e ficava me chamando. Só que ela não se tocava que corta, né? Toca que não pode ficar ligando para você, né? Porque você está no telefone. A questão é É. a seguinte: a gente tem 6 minutos, eu acho, não é isso? É, é. Mas aqui não tem indicação, não. Estou olhando no meu relógio mesmo, tem 6 minutos. Ó, mais E uma coisa que eu queria o que falar. eu acho é que Aproveitar. você tem tanta coisa ainda para falar que eu queria propor às pessoas da gente, assim que fechar,
eu reabro o encontro para a gente ficar mais algum tempo, uns 10, 15, 20 minutos, para a gente poder mostrar mais um pouco do seu trabalho. Mas, enquanto isso, a gente vai falando. Tá bom, gente? Vocês topam isso? Daqui a pouco eu reabro, a gente Eu ia fecha falar essa, do 10 terminar. ao cubo ainda. E continuem aí, porque eu vou chamar novamente, tá bom? Pois é, Veloso, Porque está passando rápido, mas a gente está pensando em voltar. É só ficar por aí que a gente reabre o encontro, tá bom? Vai lá, vai lá. Então, aí você está no cubo, né? Que você começou a espalhar pela cidade também, esses cubos, né? o cubo se espalhou pela cidade. E esse trabalho, né, do cubo, o que aconteceu? Eu foi até quando eu estava internado, eu queria contar essa história. Eu estava internado no segundo infarto que eu tive, que foi o motivo da minha aposentadoria. Aí o Paulo Mendes Faria, né, e não sei se ele ficou comovido com isso, ele pega justamente essa foto que você está mostrando agora, desse cubo, e publica no Facebook. E diz lá do artista Ilso, amigo Ilso Avelos tal. Eu sei que em seguida aparece uma pessoa, uma artista, e começa a me acusar de que eu tinha roubado o trabalho dela. E dizendo que eu era ladrão de ideias, que eu tinha E o roubado o cubo é dela. trabalho, tal. Que o cubo era dela. Eu sei que e eu tava assim, cara, tinha acabado de sair do hospital. Eu acho, não sei se eu ainda estava no hospital, já estava no quarto e tal. E eu fiquei tão mal, cara, tão mal com aquela situação. Como é que pode a pessoa me chamar de ladrão assim, publicamente, e tal? Aí o Paulo Mendes Faria e o Petrilo tem a galeria lá em Juiz de Juiz Fora, de Fora, Hiato Galeria. a IATO. E me fez o convite, Ilse, quer fazer uma exposição, vamos mostrar para essa mulher quem é você, que esse trabalho não tem nada a ver com o trabalho dela e tal. E aí beleza, falei, aceito o desafio, mas vamos convidar outras pessoas para mostrar que não só ela, nem só eu e tal, tem muita gente que trabalha a figura geométrica do cubo. E aí eu fui convidando amigos, né? São todos amigos, e montamos o 10 ao cubo, né? Mas a história começou por uma iniciativa do Paulo Mendes Faria, né? Em função dessa, não sei, estava comovido porque eu estava no hospital, o que seja, mas uma coisa negativa acabou gerando uma coisa muito legal, que foi um Que grupo, é o grupo já 10 tem ao Cubo, que já fez né, já tem 5 anos, já fez 15 5 anos. exposições, Pois é, já fez também aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Uma delas eu fora do participei Brasil. lá na fábrica Braços de Prata, em Portugal, né? Maravilhosa participação. Não, foi lindo, todo mundo lá, Edamir, Maria Cher, uma galera lá. Espero poder fazer E aqui outras, tem hein? algumas outras fotos, assim, que eu vou passando mais rapidinho, do cubo, que eu acho tão lindas. Olha só quantas. O Wilson, ele fica tentando, nesse entremeio, né, da rigidez da forma do cubo, da parte interna do cubo, e o lado externo, que dá uma pseudo-liberdade, mas que também tem os perigos e tal, nesse entremeio, ele busca as infinitas composições possíveis com o cubo, que é uma forma, né, que você olha assim, ela é rígida, mas ela tem infinitas combinações possíveis, matematicamente falando. Então, ele tenta isso poeticamente, né? Ele vai criando essas composições e vai espalhando em onde puder, seja dentro de galerias, de museus e tal, ou nas ruas. E nas ruas ele muda também a cartografia, tanto urbana quanto arquitetônica, né, de uma cidade, e imprime também, eu acho, todas as emoções vividas nesse trajeto, né? Todas as suas experiências vividas no trajeto, da rua A para a rua B, você vive algumas coisas, e esses cubos, os cubos e os traçados que vêm depois, né, dos deslocamentos, que é lindo também o trabalho. Então, esse trabalho de cubos eu acho maravilhoso. Olha só quantas possibilidades. E
tudo adesivado, né? Isso que é incrível, um a um, É. um a um. Não, pode ver. É como se imprimisse um selinho assim, né? Cada impressão você tá assim. Sabe aquela coisa do homem primitivo e das crianças também?